Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu não tô com intenção de fazer vlog, até porque eu quero gravar mais um ou dois vídeos. Eu acordei mais cedo, realmente para falar com vocês. Eu não sei como que vai ser o título desse vídeo. Eu quero dividir com vocês coisas que eu venho pensando. Esses dias conversando com as pessoas, faz tempo que eu conto algumas coisas assim da minha vida para as pessoas. E às vezes as pessoas falam assim para mim, você podia fazer um testemunho. Dá um testemunho no seu canal, no Facebook sobre isso, porque é bom, é importante, fortalece a fé. E às vezes é muito bom mesmo, a gente sabe como é bom a gente ouvir um testemunho. Mas eu acho que toda vez que você dá um testemunho, você é muito responsável por aquilo que você está fazendo, porque você não sabe como que isso vai impactar no outro. Por exemplo, vamos supor que o seu filho está tendo uma dificuldade na saúde dele numa determinada área, uma coisa delicada. E outra pessoa também com o mesmo problema. Aí de repente eu venho aqui no canal, ou no Facebook, ou no Instagram e falo assim para vocês: olha assim, pessoal, eu vim dar um testemunho de como é bom confiar no Senhor, como é bom orar, fazer tal, né? Que seja o que for, porque eu orei, eu confiei, meu filho sarou, meu filho curou, realmente ele recebeu o diagnóstico que ele não tem mais nada. E aí, de repente, essa outra mãe tá te ouvindo, né? E fala, poxa, e o meu filho? Né? E ali ela ora, ela faz, e aí? E às vezes a gente traduz isso também por, olha, eu fui abençoada nessa área, eu fui abençoada porque o Senhor me livrou, porque o Senhor fez por mim. Então, assim, é tão complicado, eu acho uma área tão delicada, porque ao mesmo tempo que ela fortalece a nossa fé, ela pode desestimular alguém. E às vezes você fala assim para mim, não desestimula, porque as pessoas confiam em Deus, aqueles que têm fé não desestimula. Gente, muitas vezes nós não temos coragem de abrir a boca e falar claramente, às vezes em que nós questionamos Deus por alguma situação. Eu estou falando isso no nome não de todo mundo, mas de muita gente, sabe? Lá nos consultórios de psicologia tá cheio de pessoas que pagam para poder falar o que elas não têm coragem de falar. Então muitas vezes elas falam assim para você, assim, não, Deus sabe o que faz. Tudo que Deus faz é bom para você. E ela realmente, até um certo nível, ela acredita nisso. Mas lá no fundo, ela não consegue entender por que certas coisas na vida dela não estão indo para frente, por que certas coisas na vida dela ela não consegue chegar num determinado objetivo, como por exemplo a cura de uma doença, o emprego, a faculdade que ela quer fazer, a casa própria, né? O carro tá muito ruim, uma viagem, às vezes uma coisa que ela quer ver a família, quer ver a mãe dela e não consegue, né, recursos, por exemplo, para ir. E ela confiou o ano inteiro no Senhor e chega no final do ano ela não consegue ir. Então ela diz assim, não, é o melhor para mim, porque Deus reserva o que é melhor para nós. Ela fala isso. Mas e lá no fundo, como que ela tá? Então muitas vezes, quando a gente dá testemunho, eu não estou dizendo que a gente não deva dar. A gente deve dar. A gente deve, eu gosto de ouvir os testemunhos e isso fortalece a fé e é para fortalecer, tá? Isso é um trabalho cristão, dar um testemunho. Só que eu fico pensando que da minha parte eu acho complicado, sabe? Eu acho complicado. Eu queria dividir muitas coisas com vocês, muitas coisas, mas ao mesmo tempo eu fico pensando muito nessas questões, sabe? Até que ponto eu vou fortalecer a fé por um lado e vou deixar as pessoas questionando por outros, porque aí a pessoa fica feliz por você, ela fica realmente feliz por você, sabe? Ela vive a sua felicidade, ela comemora junto com você a sua conquista. Por exemplo, duas tentantes, uma conseguiu, certo? Há 4 anos tentando engravidar e conseguiu. Meu milagre chegou. Deus me abençoou. Deus fez na minha vida. E a outra tem 10 anos que ela tenta. E
ela não conseguiu, ela não confiou, ela não esperou, mas por que não deu certo para ela? Não deu certo. Então, não é fácil, é delicado, é muito delicado, tá? E talvez vocês não concordem comigo, mas é delicado. Muitas vezes nós, igual eu estava falando aí, nós nos alegramos pela pessoa, nós ficamos muito felizes por ela, nós não estamos com inveja, nós torcemos por ela e ela conseguiu e eu não consegui. Mas quando eu entro no meu mundo, quando eu começo a questionar sobre essas minhas dificuldades, por que eu não consegui, eu fico, de certa forma, um pouco revoltada, sabe? Quando eu falo, Senhor, o que eu estou fazendo de errado, né? Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Né? Então, muitas vezes, e aí quando eu vejo Deus agindo nessa área na vida das pessoas, e na minha questão não aconteceu ainda, é comum que eu fique triste, é comum que eu questione, por quê, Senhor? É comum. Mas assim, de tudo, os testemunhos, sim, eles fortalecem a nossa fé, tá? Muitas vezes a gente olha e fala, não, ela conseguiu, olha só, eu também vou conseguir. E muitas vezes as pessoas conseguem, exatamente porque o testemunho renovou a fé dela e a coragem dela. Mas quando ela não consegue, ela questiona. Isso é normal do ser humano. Ninguém é menos bom, menos fiel a Deus por causa disso. E muitas respostas nossas, elas vêm porque a gente questiona. Perguntar para Deus por quê não quer dizer que você está desafiando a Deus, sabe? Porque muitas vezes é nessas perguntas que vem, porque a gente aprende quando é pequeno, olha, você não tem que saber o porquê das coisas, obedece e pronto, né? A gente fala isso quando a gente não sabe, mas quando a gente sabe, a gente dá a resposta. E quando a gente não sabe dizer, a gente pode dizer para os nossos filhos, olha, porque assim, por exemplo, a Mel já me questionou, eu fiz a minha prece, eu não sarei. Porque a gente fala, vamos fazer a prece, vamos pedir para Deus, vamos orar juntas e Deus vai ajudar você, né? Quando elas estão dodói, até porque a gente está ensinando para as crianças colocarem a sua esperança em Deus. Mas às vezes eles falam, mamãe, eu orei 3 vezes, orei 10 vezes e a minha dor continua. E aí? Você tem resposta? Se você tiver, ótimo. Se você não tiver, você diz para o seu filho que você não sabe. Você diz para ele que você não sabe. E é normal que ele vai questionar, que ele vai ficar pensando, mas por que será que eu orei e não sarou? E esses questionamentos a gente faz, gente. Vamos sim ser sinceros conosco mesmo. A gente faz, tá? Nossa, eu orei, eu jejuei, eu fiz a novena, eu participei. E por que não aconteceu? Né? Então, é isso. Bom, eu poderia testemunhar para vocês um acidente que eu tive com a minha família, não com a minha família que eu formei, mas a minha família de origem, que era meu irmão, minha cunhada e as crianças. Eu poderia testemunhar para vocês que houve uma perda total do carro e eu não tive um arranhão, nem eu e nem as crianças. Meu irmão machucou o dedo, minha cunhada machucou a perna. Nada muito sério. Então eu poderia falar para vocês que esse foi um milagre na minha vida. E não deixa de ser. E eu poderia também fazer um vídeo explicando para vocês que o Felipe, ele tinha um problema alimentar e qualquer dia eu conto essa história para vocês, não como um testemunho, mas acaba sendo. E que foi assim quase que uma mágica o que aconteceu, porque durante 2 anos nós ficamos esperando a idade certa, mais ou menos 1 ano e meio, a idade certa, ele completar 2 anos para a gente fazer um exame e perceber se ele tinha alguma obstrução no esôfago, porque ele não comia sólido, ele não sentia prazer em comer, ele comia o necessário para ele se manter vivo, e ele só comia sopa triturada, bem triturada, tipo um caldo, e tomava leite. Ele tinha 4 refeições por dia e era só, e pouquinho. Bom, a gente fez terapia, a gente tentou tudo, foi uma equipe de psiquiatria, de psicologia, fonoaudiologia, e
pediatra todo mês que cuidou do Felipe, até que com 2 anos ele foi encaminhado por um cirurgião pediátrico, porque estava na época de descobrir o que ele tinha. Então o cirurgião passou um exame para o Felipe, que era um exame até que eles não passavam antes, porque eles chamam de exame traumático. Eles chamam de exame traumático. A criança tem que beber mais de 200 ml de uma substância. Agora imagina isso para uma criança que não aceita nem suco, nem nada, só água, leite e a sopa. A criança tem que tomar esse líquido todinho, depois eles colocam numa maca de raio-x que ela faz assim. Alguns de vocês já sabem disso ou já devem ter feito. E aí eles vão fotografando, filmando como que o líquido se comporta dentro do organismo da pessoa. Tem que ser esse contraste, não pode ser outro líquido, porque é esse que vai ser revelado na fotografia. Então, como a gente tinha feito uma tentativa do exame, não deu certo porque o Felipe entrou em pânico, não quis tomar o contraste e chorou, e nós fomos embora. Aí nós fomos tentar em outra clínica. Um dia antes a gente estava orando, eu e meu marido no quarto, e o Felipe estava brincando na sala, e a gente orou para que Deus ajudasse, que o exame desse certo, que o Felipe tomasse aquele contraste. E tudo que nós pedimos para Deus é que nós descobríssemos o que ele tinha para poder fazer tratamento. Foi isso que nós pedimos. E confiamos em Deus que ia dar certo. Mas aí, enquanto a gente orava, estávamos já encerrando a oração. Assim, a gente acabou de fechar a boca, na verdade foi o Fred que pediu. A gente acabou de fechar a boca nessa questão, pedindo para Deus. E o Felipe estava numa motinha dele, aquelas motinhas da Bandeirantes de rodinha azul, ela é laranja com rodinha azul, bem tradicional. E ele foi correndo, nosso apartamento era grande, ele tinha um corredor comprido, ele foi correndo assim, a gente viu que ele estava chegando no quarto no final da oração e falou assim, papai, mamãe, o Dodói sarou, do nada. E a gente pensou que ele tivesse se machucado em alguma coisa e tinha, tudo bem. Aí no outro dia nós fizemos o raio-x, o exame, e deu tudo certo, o Felipe tomou contraste de primeira. E nós recebemos, logo depois do exame, nós recebemos já o diagnóstico, era para buscar 3 dias depois. Mas o médico já chamou a gente e já falou que o Felipe não tinha nada e que havia uma cicatriz no esôfago dele. Que provavelmente uma cartilagem, alguma cartilagem que às vezes tem nessa área. Ele chamou de cartilagem, né, gente, pra gente entender, mas eu não sei se é cartilagem. Ele falou cartilagem, foi o termo que ele usou, muitas vezes os médicos usam um termo assim que a gente compreende melhor, então não sei se ele quis dizer cartilagem mesmo, mas ele falou que às vezes nasce com uma cartilagem e o próprio organismo absorve. Então tinha uma cicatriz, tinha uma marca, mas ele não tinha nada obstruindo o esôfago dele. Então, sem comentários, ele tinha uma cicatriz, né? Então eu poderia falar para vocês, olha, como Deus agiu na minha vida, e agiu, não vou dizer que não agiu. E eu poderia também falar para vocês que eu tenho 3 bênçãos, que todas as vezes que eu pensei em engravidar, eu engravidei de primeira, não passei pela angústia nem pela ansiedade de tentar engravidar. O Felipe meio que escapou e as meninas foram planejadas e aconteceram no primeiro mês de tentativa, na primeira tentativa. Então eu poderia também, mas não, eu vou falar de outro milagre na minha vida. Esse sim, esse eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse milagre que eu vou contar para vocês, que aconteceu na minha vida. Que se alguém falar assim, Eide, conta um milagre na sua vida, eu vou falar para vocês, esse é o meu milagre, é esse que eu quero testemunhar, é esse que eu reservei para fazer esse vídeo, que eu já até tentei fazer outro dia e não deu certo. Hoje eu acordei mais cedo para falar, para dar esse testemunho de vida, da minha vida para vocês, sabe? Para vocês entenderem o quanto eu sou importante para Deus, para vocês entenderem o quanto Deus agiu na minha vida e continua agindo, tá? O meu milagre, ele começou, tá? Esse meu milagre, ele começou quando 2 células reprodutivas ou reprodutoras, não sei qual é o melhor termo, se uniram, tá? Uma célula masculina do meu pai e uma célula feminina da minha mãe. E ali começou a vida, a minha vida. Então esse é o milagre que eu queria compartilhar com vocês. Esse é o testemunho que eu queria compartilhar com vocês. Que havia ali um engenheiro, um escultor,
que foi esculpindo, que foi manipulando as células, que foi agindo para que eu pudesse viver nesse mundo que eu vivo hoje, sabe? Formando os meus membros, formando os órgãos que eu preciso, sabe? O aparelho respiratório, sabe? O coração, o rim, o fígado, o baço, não importa se eles estão um pouco lesados pelo tempo, não importa se de repente eles não estão muito bem funcionando, mas eles me dão vida, sabe? Eu estou aqui, então o milagre, o meu testemunho é a minha vida, sabe? Essa oportunidade de estar nesse mundo cheio de dificuldades, com muitas tristezas, mas com muitas alegrias também, independente do que eu tenho e independente do que eu estou. Eu digo estou porque eu estou Wade, esposa do Fred, mãe de 3 filhos, mas eu não sou isso. Eu sou filha de Deus, herdeiro do universo sem fim. É isso que eu sou. E isso você também é. E esse milagre você também tem na sua vida. Então, se eu sou especial, você também é. Porque, sabe, não existe queridinhos de papai do céu. Deus não sai distribuindo tristeza para uns e alegria para outros. A nossa alegria está em nós estarmos aqui e respirarmos. A nossa alegria está em sermos filhos de Deus e ter certeza disso, de que nós fomos gerados antes do nosso corpo, nós somos gerados em Deus. Ele nos gerou, o nosso espírito. Então esse é o testemunho que eu tenho para dar para vocês, até para que vocês percebam que nós somos todos iguais. E que aquela dificuldade que ainda você não superou, aquele filhinho que você quer e que ele ainda não veio, isso aí são detalhes da vida, são passageiros. Eu sei que são muito importantes para nós e nós precisamos investir nisso, que se é o nosso sonho. Mas são coisas desse mundo, E a alegria que nos espera, a felicidade que nos espera, ela não é desse mundo, certo? Ela não é desse mundo. Então, às vezes você olha para você e fala, puxa, eu tenho um problema de saúde, não consigo resolver, e isso me limita muito. Mas assim, pensa também no quanto de problemas de saúde que você não tem porque Deus agiu na sua vida, não é? Você tem todos os problemas de saúde, você tem alguns, ou um, ou dois, certo? Então, às vezes você olha para a vida de alguém e fala, puxa, aquele carro caiu no abismo, deu perda total, e a pessoa nem se arranhou. Olha como Deus é maravilhoso na vida dessa pessoa, porque Deus faz isso e ainda libertou. Pois é, mas Deus não deixou nem que esse acidente acontecesse na sua vida, sabe? E aquela pessoa que se curou de uma doença terminal e que ela dá o testemunho dela e que você pensa assim, às vezes, puxa, eu estou só com uma depressão, e não consigo me curar. E aquela pessoa estava no leito de morte, desenganada pelo médico, já com seus órgãos parando e de repente ela sobreviveu sem sequelas. Pois é, mas isso de parar no leito de morte não aconteceu com você. Não aconteceu. Então, assim, Deus livra todos nós. Então, muitas vezes a gente não tem um testemunho para contar, para falar, olha, eu não tenho, porque eu nunca estive no leito de morte, eu nunca tive num acidente de carro de perda total e me livrei. Eu nunca fui tentante, porque eu tenho todos os filhos que eu quis. Meus filhos nunca tiveram problema de saúde, então não tenho um testemunho para contar que Deus libertou. Puxa, mas o seu testemunho é esse, que você tem os filhos que você quis e que seus filhos nunca tiveram problema de saúde e que você nunca passou por um acidente, que o seu carro deu perda total e que você nunca esteve no leito de morte. Esse pode ser um testemunho também. Então, aquele que teve no leito de morte, que hoje está testemunhando que Deus agiu na vida dele, agiu também na sua vida quando você não foi parar lá. Então, não tem queridinhos do Papai do Céu. Não existe. O nosso testemunho é a nossa vida. O milagre que Deus faz na nossa vida é a nossa vida. Todas as dificuldades, todas as tristezas, todas as nossas
os sonhos não realizados, isso são passageiros e pode ser que não aconteça. Pode ser que você vá embora desse mundo sem realizar e que você só vai entender depois que você passar pelo portal da morte, porque nós não morremos, né? Nós só deixamos o nosso corpo físico. Então você só vai entender depois. Às vezes a gente acha o mundo injusto, é violência, é muita roubalheira, né? Muito desvio de verbas, muita corrupção, muita violência, muito tráfico, muito isso. Toda vez que a gente pensa que o mundo é injusto, indiretamente você está dizendo que Deus é injusto, porque existe uma lei de permissão no universo e tudo acontece porque Deus permite, e as permissões de Deus não são injustas. Nós estamos aqui no Brasil, passamos pelo que passamos porque nós precisamos. Então Deus sabe das nossas tendências, Deus sabe onde a gente vai cair, Deus sabe onde a gente vai falhar. Então Ele nos coloca na família que nós precisamos. Minha família é muito difícil, é a que você precisa. É difícil viver aqui no Brasil, é o lugar que você precisa. Isso, gente, é muito comum em nós e eu falo isso pra mim também, porque eu preciso ficar me policiando. Diz que o que a gente fala nesse teor aqui da conversa é aquilo que a gente precisa ouvir primeiro, né? Então, é pra mim. Isso que é o que a gente precisa, o nosso espírito precisa. E aí, nós temos uma energia para agir em prol de nós primeiro e do outro. Então, nós temos essa energia dada por Deus. E muitas vezes a gente gasta essa energia revoltado, falando, porque o Brasil, não sei o que, olha só, e mete a boca. E nós, eu me incluo, gastamos essa energia com isso, enquanto nós poderíamos orar. Orar pelo Brasil, orar pelos nossos administradores. Não, mas a gente fica xingando, fica fazendo piadinha, enfim. Então, o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes a gente gasta a energia dada por Deus de forma equivocada. E a gente acaba alimentando o lado ruim da coisa, sabe? Acaba alimentando. Então, assim, esses dias eu vi umas imagens dos meninos lá da África, né? Imagens muito comuns, mas que quando você vê te choca, sabe? E a gente faz a perguntinha, né? Que não cala. Por quê? Por quê? Por que eu moro num apartamento? Tudo bem, gente, é simples, não é muita coisa. Mas perto daquela situação, lá, e tem gente que tem muito mais. Tem gente que tem uma mansão de 3 andares e mais 4 casas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, para passar férias, feriado, né? E você se depara com a situação de alguém que não tem nem nada, sabe? Não tem nada. Se esconde debaixo de um monte de capim. Não tem nenhum barraco. E aí você dá graças a Deus que mesmo que você não tenha casa própria, você está morando de aluguel, você ainda não tem a sua casa própria, mas você pode pagar um aluguel de uma casa de tijolo, de telha, não importa se é forrada, se não é, mas você pode pagar aquele aluguel, né? Mas assim, aí tem aquela perguntinha, por quê? A gente talvez não tenha a resposta do porquê. Bom, pessoal, como vocês viram, o vídeo estava ficando muito longo e eu tive que fazer um corte meio brusco aqui, porque eu fui editar e não deu para cortar muita coisa, então eu precisei realmente cortar no meio assim do vídeo, do raciocínio, sem ter fechado. Mas se vocês tiverem gostado, eu termino de falar sobre esse assunto no próximo vídeo, tá? Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui. Não esqueça de conferir os vídeos que eu vou deixar aqui no final para vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!